Vocês estão felizes? Glória a Deus, não? Glória a Deus, estamos aí, acredito que todos aí reunidos na sua casa, com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, né? De alguma forma estamos reunidos com alguém, e isso é muito bom, aleluia. Para você que não me conhece, eu sou o Dezão, meu nome é André, André Guedes Ferreira. Quer RG também? Não, né? Não precisa. Gente, eu sou o Dezão, sou um dos pastores aqui dessa casa. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje. Eu sou casado com a Aline, minha esposa. Tenho 3 filhos com ela. Sou pai da Rebeca, de 7 anos. Pai do Samuel, de 3 anos. E da Manuela, de 1 ano. E glória a Deus por isso. Estamos felizes. Pastoreamos um ministério aqui na Poema chamado Influa. Se você não conhece, qualquer dia desses aparece aqui para a gente se conhecer, cultuar, glorificar Deus junto. É um ministério de jovens, é um ministério de adolescentes. Tem a gente no Instagram, você consegue as informações por lá. Então a gente voltou a ter alguns cultos presenciais, sábado agora, especificamente do Influa, né? Da Poema a gente já está tendo os cultos presenciais, aquele culto reduzido, aquele culto controlado, enfim. E é assim que a gente está caminhando como igreja nesses tempos agora, né? E eu queria, dizer, eu vim aqui hoje à tarde, eu vim de manhã, no culto de manhã, e é muito gostoso estar junto. E infelizmente a igreja está assim, funcionando parcialmente, vamos dizer assim. Tínhamos aí programações para o ano todo. E Deus, na sua infinita sabedoria, graça, poder e misericórdia, está reformando a sua igreja. Eu já queria fazer uma introdução para a mensagem. Eu estou pensando aqui um pouco, gente, se eu não tenho mais alguma coisa para falar. Porque senão depois os produtores vêm, Dezão, vocês... Estou brincando. Mas a gente gosta de fazer... Ainda mais numa live dessa, você aí na sua casa, a gente quer te passar todas as informações direitinho, e isso é muito legal. E no culto presencial não tem como vir muitas pessoas, vem poucas pessoas, então a gente está entendendo que esse é o tempo que Deus está reformando a sua igreja. E Dezão, o que é reforma? A palavra reforma significa dar uma nova forma a algo que já existe. A igreja já existe, mas agora esse tempo de pandemia, esse tempo de quarentena, nós entendemos que Deus está e vai começar a fazer ainda mais coisas novas. E o que é ruim da reforma é que às vezes você gasta muito dinheiro, falando agora de uma construção civil, para reformar algo, do que construir algo do zero. Eu sou programador, eu mexo com programação. Então, às vezes, eu vou fazer manutenção em alguns programas, Eu vou fazer manutenção em alguns programas e tem programa que já existe, não é algo novo. É algo que já existe lá, então é muito crítico, é muito complexo você analisar ali, porque já existe. Então, você não está com o raciocínio do cara que fez aquilo do zero. Então você tem que ficar achando os pontos, tentar pensar no que ele pensou, enfim. E assim eu acredito que é com a igreja. E aqui estamos nós, numa live, um dia de Santa Ceia, um dia de Santa Ceia mais primitivo, onde você vai pegar o seu suco aí, você vai fazer. Onde você vai pegar o seu pão, você vai fazer o pãozinho, vai pegar o pãozinho. Você vai partir o pão, você vai servir com a sua família, dentro da sua casa. É uma Santa Ceia assim, muito primitiva, e eu fico muito alegre com isso, porque eu entendo que Deus está varrendo para dentro do nosso lar as responsabilidades que já eram dadas para nós, que se dizemos cristãos, que lemos a Bíblia, que buscamos a Deus. Então eu queria já compartilhar com você os Salmos 33, versículo 10. Aleluia. Salmos 33, versículo 10 diz assim: O Senhor
desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Se eu chorar, não liga não, irmão. Sou chorão, eu sinto Jesus. Estamos sensíveis a Ele esses dias. Vou ler de novo. Salmos 33:10. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo Ele escolheu para lhe pertencer. Aleluia, aleluia. O que o salmista está falando? Deus frustrou os projetos das nações, os planos dos povos, mas os seus planos, os seus propósitos não são abalados. Eles permanecem para sempre, ou seja, há uma soberania de Deus acontecendo nesse exato momento. Sobre mim, sobre você, sobre a nossa casa, sobre o nosso país, sobre o mundo. Porque essa pandemia tem tocado, tem impactado nações e nações. É só você ligar a sua televisão, você já vai ver isso. Então, eu acredito que nesse tempo Deus está fazendo com que a gente entenda que esses planos e os propósitos eles não podem ser abalados. Eu entendo que nós também estávamos muito programados, muita agenda, muita programação, muito planejamento. Eu não estou falando que isso é ruim. Nós, aqui eu falo da agenda do Influa. Esse ano, no mês de fevereiro, a gente programou 6, 7 meses da agenda do Influa. E agora? Era para ter o último dia da nossa conferência ontem. Mas sabe o que aconteceu ontem? A gente voltou a cultuar a Deus aqui, controlando, com máscara, os jovens estavam todos aí. Nós estávamos queimando, completamente loucos na presença de Jesus. Então Deus está realmente reformando a sua igreja, reformando a sua família, reformando o seu povo, dando uma nova forma ao que já existe. Eu acredito, foi um pensamento meu isso, tá? Eu que pensei ao desenvolver esse esboço, eu chego a pensar que Deus fala, a terra está sem forma e vazia. Mas isso não é uma grande verdade, porque a Bíblia fala que os seus anjos olham para a terra e declaram que a terra está cheia da sua glória. Aleluia por isso. Deus está fazendo algo novo. Mas voltando ao meu pensamento, lá em Gênesis, quando Deus, a terra, quando Ele viu, que Ele fez, a terra era sem forma e vazia. O que Ele fez? Para dar uma forma, para preencher a terra, Ele criou o homem e preencheu com seu espírito. Então, se nós precisamos de uma reforma, Ele precisa também nos encher novamente do seu espírito, numa nova fé. Não podemos continuar mais do mesmo jeito, da mesma maneira, que o nosso motivo de oração, o nosso motivo de alegria, de glorificar a Deus seja diferente. Eu acredito que Deus tem clamado por isso, eu acredito que Jesus tem clamado por isso, para que a gente saia das nossas programações e sejamos genuínos e verdadeiros nele. E com quem que Ele começa essa reforma? É com você aí na sua casa, na sua família, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa. Se você está com a sua Bíblia aí, se não tiver, liga ela, corre lá, pega ela. 1 Timóteo, versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade de ensinar. Não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Olha a reforma aqui.
deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Ah, cara, você pode estar pensando, mas aí está falando, Dezão, se alguém quiser ser bispo, grande coisa almeja. É bom que pense isso. Então vamos lá, em 1 Timóteo, capítulo 5, um pouquinho mais à frente, versículo 8, diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé. Você tem negado Jesus se você não cuida da sua família. E é pior que o descrente, é pior que o ímpio, é pior que a pessoa que não conhece os princípios da palavra de Deus. Então a reforma está implementada aqui, porque não dá mais para você ser marido desse jeito que você está sendo marido. Mas eu sou um bom marido, não dá mais, passou, é algo novo, é uma reforma agora. Não dá mais para a esposa ser a esposa, do mesmo jeito que ela vem sendo. Seja ela boa ou ruim, tem que mudar. Precisamos desse novo de Deus, precisamos do Espírito Santo de Deus nesses dias. Eu acredito naquilo que fala em Mateus 9, que o vinho novo não pode ser derramado em odre velho. Eu acredito que Deus está prestes a fazer grandes coisas nesses dias. E no que vai por vir ainda. No começo do ano estávamos lá no Descende, gritando, pulando: aviva, Senhor, aviva, nós vamos ser enviados. Para onde nós estamos sendo enviados nesses tempos? Dentro da nossa casa. É o lugar mais seguro do mundo. É a melhor igreja do mundo, é dentro da sua casa. Eu acredito no Descende, eu acredito que o vinho novo vai derramar, mas vai ser verdadeiro, porque as nossas esposas, os nossos filhos vão nos enviar, vão ser eles que vão nos enviar. Deixa eu te dar um testemunho, antes de pregar aqui nessa live, essa semana orando com meus filhos, pulando, dançando, brincando com eles, nós fomos dormir. E aí o Gu falou para mim: Dezão, você ministra lá? O Lê falou: você ministra? Eu falei: ministro, cara, vamos embora. Estamos aí, estamos juntos. Eu vim e comecei a orar, buscar de Deus, que a gente ia falar. E Deus, eu estou falando para vocês algo que eu estou vivendo em casa. Isso está acontecendo comigo. Não é algo que eu estou olhando lá, está acontecendo. Isso está acontecendo, eu sou a testemunha viva disso. Então eu chamo os meus filhos, chamei o Samuel. A Manuela, ela tem 1 aninho, não sabe nem falar direito, não entende muita coisa. Samuel, papai vai pregar, vai falar de Jesus para as pessoas na igreja, Samuel. Quero saber se você tem alguma coisa para falar para o papai, contra o papai, para que o papai não vá. Se o papai faz alguma coisa que você não gostou, que te deixou chateado, que eu não possa ir. Falou: não, pai, está tudo bem. E eu falei para minha filha de 7 anos, a Rebeca, já é mais consciente: Beca, eu posso ir, filha? Você tem alguma coisa para falar contra o pai? Ela falou: por quê, pai? Eu falei: porque a igreja, Rebeca, a igreja não é brincadeira, filha. A igreja, ela não é de plástico. A igreja, ela é viva. A igreja, filha, é feita de pessoas. A igreja não é um palco onde eu sou o ungidão, onde eu sou o espertão. A igreja, filha, Deus se alegra mais comigo aqui sendo um pai dentro de casa do que um pastor bom lá na igreja. Não adianta, filha. Eu falei para ela: não adianta, Beca. Se eu for lá para pregar para as pessoas, falar de Jesus para as pessoas, e você ter um pai ruim aqui, Deus quer que eu seja um pai bom antes de fazer qualquer coisa. Pode ver aqui no versículo que a gente leu, 1 Timóteo 3,5: pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Isso é muito sério. Isso subiu o temor no meu coração, porque eu já ministrei aqui algumas vezes, eu não perguntava. Mas deixa eu te contar melhor. Melhor, porque eu estou aqui ministrando hoje. Quer subir o nível? Pergunta para sua esposa. E eu perguntei: Aline, tem alguma coisa para falar, meu anjo? Meu amor, se você não quiser falar, você não precisa falar, mas você tem alguma coisa? E ela falou: não tenho nada. Nossa, Dezão, mas que palavra dura. Outro testemunho.
No começo dessa pandemia, deu a pandemia, a igreja parou, e todo mundo fazendo live, e agora vamos para live, Aline, vamos fazer live, vou ligar para o Léo para a gente fazer o Instagram, fazer o canal do YouTube, nós vamos pregar agora para as nações, Poema às Nações, a gente já tem, e ela ficou lá 3 dias atrás de mim, Dé, a gente precisa conversar, tem coisa para alinhar no nosso casamento, e eu, não Aline, tá bom, mas ela nunca foi tão insistente nesses dias. Eu quero viver um negócio de Deus, eu quero ser verdadeira. Não dá mais para a gente continuar o casamento do jeito que está. Tem coisas que você faz que você não me agrada. Eu falei, opa, então vamos para a mesa então. Puxa a cadeira, sentei na frente dela e começamos a conversar. Do meu modo de falar para vocês, eu sou muito expressivo. Ela arrebentou, mas eu arrebentei ela também. E não foi assim, sabe, querer bater, porque são coisas que tem que ser ajustado no casamento nesses dias. Então, e eu querendo fazer, e ela querendo se tornar. Aí foi quando, no final dessa conversa, ela falou, e aí? É dislike. E agora? Quase que ela deu unfollow. Mentira, isso ela não falou não. Porque a gente não foi menino. Apesar de sermos jovens, faz 9 anos que eu estou casado, a gente fez um pacto na presença do Rei dos Reis. E a nossa aliança, o nosso casamento foi renovado em meio a essa pandemia, a essa quarentena. E ela falou coisas, irmão, e eu percebi. Uma das coisas que eu percebi, um exemplo, ela acordava emburrada, não falava bom dia, passava por mim, não falava comigo, e eu, poxa vida, olha o jeito que fica a mulher, desse jeito, não fala nem bom dia pro marido, enfim, e na conversa, nesse alinhamento, eu só descobri uma coisa, que ela não estava agindo daquela maneira, mas ela estava reagindo a um comportamento meu. E aí, meu irmão, o que você fez, Dezão? Você tem que abaixar a guarda, irmão, e deixá-la bater. E depois o Espírito soprar. E você reavivar. E você pegar no final, na mão dela, olhar nos olhos dela e falar, eu continuo te amando. Eu quero te honrar até o resto do fim dos meus dias. E cá estamos, 3 filhos, irmão. Sentando na mesa, pega um para a orelha, senta aqui, o outro vai sair correndo, põe ali, come. Agora é aulinha online, nós temos que ser o professor também, tem que ser o monitor ali, e faz tudo. Esse é o tempo de Deus, essa é a reforma que Deus queria. Porque a gente tem mania de delegar, tem mania de terceirizar tudo, fazer vista grossa. Chega, Deus está dando um basta nisso. É como se Deus falasse, mas não dá mais para continuar desse jeito. Amém? Aleluia, espero que você esteja dado um amém, como falou. Então esse é o tempo, ele começa com a família. Ele está varrendo a responsabilidade do pai, da mãe para dentro da casa, do filho para dentro da casa. Tem jovem, tem pessoas que adoravam ficar o dia todo na rua, para não ter que se relacionar com ninguém dentro de casa. O cara tomava um banho, chegava e dormia, e vice-versa, assim com os jovens e adolescentes também. Mas Deus está alinhando, Deus está aprumando tudo, aleluia, por isso. E Deus então está reformando, e nesse tempo também de reforma, o que a gente tem que fazer, o que eu creio que a gente tem que fazer, é aguardar a nossa fé, porque os dias são maus, acontece coisas que a gente não gostaria que acontecesse, a gente vê pessoas se desfalecendo na fé, que a gente não gostaria que acontecesse, mas esse é o tempo de Deus, é o Deus de estar tratando pessoas, de estar tratando a sua igreja, esse é o tempo. Então eu não consigo, né, que nem veio um pai até a mim, eu amo muito ele, e ele falou, Dezão, eu queria, cara, quando que vai voltar o Influ? Eu também não sabia, eu estava respeitando o tempo de Deus, o modo de Deus trabalhar na agenda do Influ. A igreja voltou, a gente sempre espera a igreja, né, Poema, que estabeleceu algumas coisas, daí o Influ vai no vácuo ali, vai no embalo. Enfim, eu não sabia, ele falou, rapaz, meus filhos, os amigos dos meus filhos, estão difícil esse tempo. Eu falei para ele, meu amigo, cara,
Infelizmente, o que eu posso é talvez fazer uma visita, ligar um celular ali e trocar uma ideia. Mas agora a responsabilidade não está mais com a igreja. Eu acredito que ela nunca esteve com a igreja. Aí a igreja está fazendo o seu papel de anunciar as escrituras. Nós estamos aqui na live porque não podemos fazer culto. Então nós estamos anunciando esse evangelho, anunciando a esperança, anunciando a fé, o poder, o Espírito de Deus. Então eu falei, nós temos que respeitar. Como que a águia vê se o seu filho já pode voar ou não? Ela pega e joga ele para baixo do ninho. Se ele abrir a asa, ele vai voar. Se ele não abrir, ela pula e vai pegar ele. Aleluia. Mas é um tempo então de guardarmos a nossa fé, de ter a responsabilidade com a nossa fé, de protegermos a nossa fé. Olha o que diz em Efésios 6:13. Portanto, ali fala da armadura de Deus. Só vou ler um versículo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia. Cara, quem está falando aqui com você também é um cara que foi impactado pela crise. Eu fui impactado. Pessoal, os meus gestores do meu serviço, do meu emprego, me ligou e falou: André, na verdade, André Guedes, é Guedes lá. Guedes, nós vamos reduzir o salário em 25%, vamos cortar isso, vocês vão reduzir também a carga horária, enfim. E foi. Chegou o impacto, mas eu não fui abalado. Então você pode estar sendo impactado por essa crise, você pode estar, perdeu o emprego, perdeu uma coisa que você não pode perder, é a esperança, é a fé. Porque senão realmente você vai estar perdido. Quanto vale a esperança nesses dias hoje? Eu acredito que se você pegar o seu carro, sua bicicleta, se sair pregando Jesus por aí, você abre uma igreja talvez na hora. Porque as pessoas estão carentes do quê? Não é do toque, mas agora é da esperança, é da fé, é de crer que tudo é possível, é de crer que isso vai passar e nós vamos continuar vencendo, travando batalhas e vencendo dia após dia com Jesus. Eu ia deixar isso para o final, mas eu preciso falar isso agora. Os nomes de Deus no Velho Testamento: Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Jeová Jireh, é o Senhor proverá. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Sabá, o Senhor dos exércitos. Jeová Chamá, o Senhor está ali. Jeová Tissidqueno, o Senhor é a nossa justiça. No Novo Testamento diz que a virgem dará à luz um filho, e o filho vai se chamar Emanuel, Deus conosco. Você não está sozinho. E o que Ele quer é que a gente tenha convicção desse tempo, a convicção de que Ele está conosco, a convicção de que Ele vai estar passando por essa pandemia, por essa quarentena, por esse sofrimento, mas Ele está conosco. E é isso que eu tenho me apegado esses dias, porque eu tenho escutado coisas de Jesus. Nesse tempo tem 3 coisas acontecendo também, que a gente sempre ministrou, que a gente sempre falou disso. Nós somos o lugar, nós somos o sacrifício, nós somos os sacerdotes. O lugar é que você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é templo, Ele faz morada, Ele habita em você. E você começa a ser liberto de lugares, de um prédio, de luzes, de câmeras. Antigamente, porque aqui nós estamos na live, mas você não está aqui comigo, você talvez não conseguiu sentir a atmosfera doida, maluca, power de Deus, o poder de Deus que estava sobre esse lugar nas nossas canções aqui. Estávamos todos ali balançando o nosso corpo, chapando com Jesus, choramos, oraram por mim ali, a gente chorou já junto, continua chorando. Então, o tempo agora é você aí na sua casa, é você ser o sacerdote. No Antigo Testamento eles precisavam de um lugar, de um sacrifício
e de um sacerdote para cultuarem a Deus, para escutarem a voz de Deus. Agora você é o lugar, você é o sacrifício. O lugar fala de você ser liberto agora, de lugares, propriamente de uma construção, de uma igreja. Não, porque lá Deus vai fazer. Não, agora é onde você está que Deus vai começar a fazer. Você é o palco de Deus, você é o púlpito de Deus, você é o gasofilácio de Deus agora. Você é o lugar dos depósitos espirituais. Aleluia. E o sacrifício fala de você começar a entregar a sua vida nesse novo, entendendo essa reforma, de viver uma nova vida, de se entregar a Jesus no seu quartinho, no seu Mateus 6,6, de ter convicções agora. E o sacerdócio é aquele que ministra a Deus das não é, mas Deus está querendo fazer com que a igreja, com que nós, sacerdotes, sejamos libertos de homens, de opiniões de homens, não insubmissos a líderes espirituais. Entendo o que eu estou falando para você. Mas agora é um tempo de você ser o sacerdote. De você, não mais jogar a responsabilidade para o seu líder, para o seu pastor, para o seu coordenador, supervisor, ou seja lá a pessoa que você chama de líder na sua vida, que te discipula. Chegou a hora de você assumir, porque pessoas chegavam para nós: eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? É tempo de eu fazer isso? É tempo de eu fazer aquilo? A gente falava um não, falava que não era tempo, a pessoa saía ruim, saía triste, saía mal ali, tristinha, não quer, só eles que fazem, só isso, aquilo. Não, agora a responsabilidade está com você. Chega da gente carregar isso. Aliás, ele sempre quis isso, essa é a verdade. Porque se a gente começa a responder pode, não pode, agora vai, agora não vai, se tornou um sistema. E o seu sacerdócio vale do quê? Se tem pessoas intermediando a voz de Deus na sua vida. Então Deus está fazendo isso nesses dias. Então guarde a sua fé, estabeleça o lugar que é você, alinhe aqui dentro. Se sacrifique em entregar a sua vida. É difícil lá em casa. Como que você faz na sua casa? Eu tenho 3 filhos, gente. Eu tenho 3 filhos. Como que eu vou entrar no meu quarto, fechar a porta? Você entra no banheiro, para ir no banheiro, já bate lá: pai, tá aí? Não, o pai subiu o telhado, tá na roof. Não dá mais. Então o que eu faço? Eu ligo o louvor na sala. Mas eu quero chapar hoje, eu quero tá chapado, Cara, eu ligo esse louvor na sala e fico ali sentado, ponho eles do lado ali. Daqui a pouco eles me vê chorando, a minha esposa vai, cata tudo eles e sai perto, porque eu já começo a orar em língua, E às vezes é até legal, porque eles ajoelham do lado também. A Rebeca já começa, fazendo assim. E a gente vai brincando disso, estabelecendo ali a família, a igreja dentro da nossa casa. Esse é o tempo. Aleluia. Olha para a cara aí do seu irmão, da sua irmã, do seu marido, da sua esposa, fala: aleluia, glória a Deus. Dá um beijinho nele. Está em casa mesmo. Aleluia. Então não acho que essa palavra é dura, porque ela veio primeiro para mim, ela me alinhou, a Aline, a minha esposa também, a gente tem se conversado, tem falado, e é um tempo agora de guardar a fé. Aleluia. Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos, ou seja, preocupado aqui nessa passagem, de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus nossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. A paz de Deus vai guardar o nosso coração. A paz de Deus vai guardar a nossa fé, a nossa mente. Porque a gente para de fazer o nosso sacerdócio, começa a olhar para fora, começa a olhar para as notícias, dá ouvido para as coisas erradas. O que entrou no seu coração? Preocupação. Eu acredito que nós, eu falo agora famílias em Deus, igrejas, pastores, todas as pessoas, líderes, membros, nós precisamos ser feridos novamente, com uma nova sede e uma nova fome. Tem até um louvor que fala isso. Aleluia. Nós precisamos disso.
E glória a Deus. Então a sua luta hoje é para se manter conectado com o Espírito Santo de Deus, conectado com Deus, porque eu acredito que Ele está fazendo. Mateus 9,16: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derramam-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então olha só, talvez no início, eu estava empolgado no início. De repente parece que a gente vai se acostumando a usar máscara. Eu não consigo me acostumar de verdade. Pessoal que sabe disso, eu cheguei, Dezão, põe máscara. Aí eu quero abraçar, já quero apertar, nossa, eu não consigo, mas é porque é um instinto dentro de mim. Mas parece que, sabe, as pessoas estão se acomodando a isso. A gente tem que seguir esse protocolo, não tem como. Mas agora não é se acomodar, sabe? O que eu estou falando é de tipo, vamos esperar a igreja voltar. E se não voltar? E se não voltar 100%, a gente ficar assim? Pior, e se fechar as portas da igreja? E se não tiver mais igreja? Você vai continuar com Jesus, a sua família, a sua casa? Onde que você está estruturado? Onde que você está, tem se alicerçado? Na rocha firme que é Jesus? Porque agora é tempos difíceis, não adianta. Então o que eu acredito que nesses dias a gente precisa e necessita mais do que nunca do Espírito Santo de Deus. E sabe o que é mais legal? Sabe o que é mais poderoso para mim, o que está acontecendo? Deus está purinho. Já ouviu essa expressão? Deus purinho hoje. Deus está purinho. Você abre as escrituras, lê, você já começa a chorar. Algo já começa a queimar o seu coração. Porque você está fazendo dele não um intermediador, mas a própria fonte de vida. E é isso que ele espera de nós. Que ele seja por completo, não parcialmente. Então eu acredito que nós precisamos de um avivamento, de fome, de sede. Nós precisamos de uma reconfiguração em Jesus. Precisamos de uma nova mentalidade como sacerdotes, de entender que é chegado o tempo da igreja buscar a Deus verdadeiramente no secreto. Abacuque 3:1, oração do profeta Abacuque. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Ou seja, Abacuque, Deus, eu estou ouvindo o que vai acontecer. Estão falando algo que vai acontecer. Já estou ouvindo rumores e estou alarmado com isso. Aviva, Senhor, a sua obra no decorrer dos anos e no percurso dos anos, faze conhecida a tua ira. Lembra-te se fazer conhecida a tua ira, lembra da sua misericórdia. Então Abacuque está falando, Senhor, eu não quero me acostumar com esse tempo de sequidão, eu não quero me acostumar com esse tempo de pandemia, mas aviva agora a sua obra, de um jeito diferente. Eu não posso mais ir lá na igreja, eu tenho que ficar em casa, agora eu preciso recebê-lo aqui em casa, Jesus. Então venha sobre a minha vida, nos aviva, Senhor, nos aviva, Senhor. E começamos, galera, um avivamento hoje pela manhã. Eu não sei dos outros cultos, mas o nosso primeiro culto, o nosso segundo culto e agora o terceiro, eu acredito que vai acontecer algo aí na sua casa. Vai acontecer. Deus é um Deus que faz. Deus é um Deus que vai fazer e continua fazendo. A reforma está acontecendo e não é só com a igreja, não é só com a família, mas é com o nosso governo, é com a nossa nação. Não quero falar de política, longe de mim nessa hora falar de política para você, mas você queira ou não, Deus está reformando, Deus está dando uma nova forma àquilo que já existe, e aleluia por isso, porque quando Ele vem com essa nova forma, quem não teve oportunidade vai ter. Uns vão chorar, mas outros vão rir. Jesus é assim, Ele é a pedra de tropeço, mas para outros Ele é a pedra de edificação. Glória a Deus por isso. Gente, como é que está o tempo? Estou sem noção nenhuma aqui, tá? Alguém pode me falar só quanto tempo? E o avivamento, então, nesses dias, Dezão?
Onde que é o avivamento? Onde que vai acontecer? Nós estávamos lá no descende queimando. O avivamento é dentro da sua casa. O avivamento é com seu pai, com a sua mãe. O avivamento é você pegar agora um dinheirinho e assumir uma conta. Você que tem um dinheirinho, assumir uma conta, assumir uma parcela da sua casa. Esse é o avivamento desses dias. Esse é o avivamento, esse é o alinhamento. Eu acredito sim que vai haver um estouro. Deus vai varrer o Brasil no seu amor, no seu poder, no poder do Espírito Santo. Mas hoje começa com as famílias. E é aquilo que eu falei, o avivamento vai ser um avivamento genuíno. Porque se a minha esposa e os meus filhos conseguem me enviar para a igreja, eles conseguem me enviar para qualquer lugar, para fazer a obra de Deus. Aleluia. Eu queria nessa hora já encerrar. Queria compartilhar tudo isso. É isso que Deus tem falado ao meu coração nesses últimos dias. E tenha essa ciência, tenha consciência dessa reforma. Não adianta, o tempo agora é esse, é de você escutar a palavra de Deus através do online. Nós vamos investir mais nisso, já foi falado aqui algumas vezes. Deus está abalando aquilo que é abalado, que é abalável, para permanecer somente aquilo que é inabalável. Aleluia por isso. Eu queria, nessa noite de Santa Ceia, ceiar com vocês aí na sua casa. Vá já pegando o seu suco de uva, vá já pegando o seu pãozinho. Peça perdão se tiver que pedir perdão. Esse é o momento. É o momento de partilharmos o pão, bebemos do vinho, do sangue de Cristo. Aleluia por isso. Oh, aleluia. Deixa eu fechar aqui. O tempo é esse, é o tempo da reforma, é o tempo de você assumir a sua família, como um pai, como mãe, de assumir o seu sacerdócio. Glória a Deus por isso. Pegue aí o seu pão agora. Pegue aí o seu pão, aleluia, vamos ceiar. Eu gostaria de lembrar, eu fiz uma outra Santa Ceia, mais no começo, quando a gente começou com as lives à noite. E eu chorei muito na Santa Ceia que eu fiz aqui. Na verdade eu fiz uma oração, foi a Lari até que fez a Santa Ceia, porque eu fiquei lembrando, Deus, como você está, algumas coisas você está fazendo voltar ao original. Como algumas coisas o Senhor está empurrando para que a gente seja totalmente assim, original, igual à igreja primitiva. Porque eu acredito nisso, a palavra diz isso, né? Que vão vir tribulações e daqui a pouco perseguições, enfim. Então hoje você pode aí pegar a sua ceia, olhar para o rosto dos seus filhos, do seu esposo, do seu marido, do seu namorado, do seu noivo. Enfim, você está na sua casa. Você está na igreja verdadeira. Não que a igreja na verdade somos nós, mas a igreja verdadeira é aí, é o seu lar. Você que chama Jesus para sua casa. Então eu chorei porque eu falei, Jesus, cara, como isso é poderoso. Nessa crise tem pessoas aí chorando, pessoas talvez, né, perdidas. Onde está agora? Para onde que eu vou? Como a gente precisa falar de Jesus para essas pessoas. E nós estamos aqui, firme e forte. Talvez você fale, Dezão, eu tô mal ainda, cara. Eu tô malzinho, velho. Eu não tô muito bem, não. Não tô buscando muito, mas deixa eu te falar uma coisa, persista, cara. Deus não se agrada daquele que volta para trás. Persista. Em Eclesiastes 3, se eu não me engano, ou 7, alguma coisa, diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Tenha esperança. Jesus não vai parar de fazer.
Mas nós podemos parar de enxergar, podemos parar de querer que Ele faça. Não tem um motivo, Dezão, para buscar Ele não. Você tem um motivo, eu vou te dar um motivo. O motivo é que Ele quer você. O motivo é que Ele quer você por inteiro na presença dEle. Esse é o maior motivo. O motivo é que Ele morreu na cruz. O motivo é que Ele foi estraçalhado. O motivo é que Ele foi maldito para que a gente fosse bendito. Ele foi amaldiçoado para que a gente vivesse as bênçãos. Esse é o motivo. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor, também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Pedacinho de pão, a qual Jesus, na noite em que ele ia ser traído ali, onde que pegaram, Judas negou ele, Judas traiu ele, ele compartilhou do pão. O pão que ele mesmo diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em João 1 diz que Ele é o Logos, Ele é a palavra. E aqui está o pão hoje que traz vida, o pão hoje que traz a esperança, o pão hoje que renova a fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tome o pão agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu consagro esse pão, Senhor. Pode comer aí na sua casa. Todos podem comer aqui também. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Jesus. De modo semelhante, tome o vinho. De modo semelhante, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aleluia. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte até que Ele venha. Este é o cálice da nova aliança. Jesus estava restituindo todos os direitos. Eu tenho uma aliança com a Aline, então eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que amar ela, eu tenho que cuidar, eu tenho que prover, eu tenho que proteger. Esta é a nova aliança. Nós agora não andamos mais desgarrados do nosso Pai. Nós estamos juntos, caminhando sim por uma pandemia, caminhando sim por uma crise que está impactando a muitos, mas abalando a poucos. Nós estamos caminhando, e esse sangue é o sangue do Deus Emanuel. É o sangue do Cordeiro que foi derramado em meu favor, em seu favor, em favor da sua família. Continue crendo, continue recebendo da porção que Ele tem todos os dias para nós. Tome o vinho agora. Pai, eu consagro agora este vinho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode beber. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Antes de nós cantarmos e glorificarmos a Deus, eu queria fazer uma oração com você nesse momento. Uma oração para que você possa entender a reforma de Deus nesses dias. Para que você possa entender que é necessário guardar a fé, para que a gente passe por esse vale, passe por isso,
E para que você tenha convicção que Ele é Deus Emanuel, que Ele não está nos abandonando, e que Ele está purinho nesses dias. Eu profetizo também agora um novo tempo sobre a sua vida, a vida da sua família. Um tempo de leitura bíblica, que as palavras vão saltar não somente nos seus olhos, mas também dentro do seu coração. Essa palavra vai começar a rasgar o seu coração, ela vai começar a te incomodar. Eu profetizo que as revelações e as motivações verdadeiras, uma nova fé, uma nova fome, uma nova adoração vai ser estabelecida do céu sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu queria orar mais um pouco em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós temos expectativa, porque o Senhor é um Deus que não nos abandonou, não nos deixou à deriva. O Senhor está conosco, o Senhor é Deus Emanuel. Num passado você era Deus da paz, Deus, Senhor dos exércitos. O Senhor estava ali, estava aqui, mas agora o Senhor é Deus conosco. O Senhor se manifestou para nós, e se manifesta em nós, e vai fazer isso através de nós. Nos ajuda agora as pessoas que estão ouvindo essa live, que elas estabeleçam, Senhor, o sacerdócio genuíno e real, que elas não dependam de homens, que elas não dependam de pessoas, Pai, mas que elas escutem a sua voz, que a sua voz seja nítida, Senhor, não somente no ouvido, mas no coração, Senhor. Deus, toca nesse coração, muda a mentalidade, traz discernimento, Senhor, nesse tempo. Nos ajuda, Senhor, a entender essa reforma que o Senhor está fazendo. Se custa caro, nós queremos mesmo assim, Senhor. As responsabilidades agora estão mais conosco, Jesus. Então nos ajuda, Senhor, a desbravar, Senhor, o nosso sacerdócio, a desbravar, Senhor, o nosso entendimento. E que o Teu Espírito toque a igreja, que o Teu Espírito toque as famílias, que o Teu Espírito toque o pai, toque a mãe, que o Teu Espírito toque o filho, toque o irmão, toque os vovôs, as vovós. Que o Teu Espírito, Senhor, seja derramado nos lares da cidade de Taubaté, e por onde essa gravação for passar, Senhor, que essa pessoa possa sentir, Senhor, o Seu amor, Pai, sentir a Sua presença, Senhor, dia a dia, Senhor. Deus, que o Senhor abra o entendimento das pessoas e deposite a fé genuína, Senhor, a fé verdadeira, Pai. Deus, é no nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro e Te glorifico nessa hora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.